Sem dúvida, no cerne de tudo isso, porém, está um coração rendido que diz: sim, não importa o que aconteça. Em capítulos anteriores, mencionei alguns dos ministérios dos quais participei ao longo dos anos: pianista da igreja, coordenadora do berçário, professora de estudo bíblico para mulheres, professora da classe de novos membros, professora do ministério com universitários, fundadora da organização em prol de portadores de HIV, voluntária no Ministério de Saúde Mental. Referi-me a eles de modo tão passageiro que não deu para perceber o quanto me entristeci quando algumas dessas responsabilidades de ministério mudou. Foi uma luta toda vez que Deus pediu que eu abrisse mão de um ministério e assumisse outro. Mesmo empolgada com o novo projeto para o qual Ele havia me chamado, eu me entristecia com o fim de uma época de ministério que eu amava. Depois de aceitar que sou uma mulher comum, porém capaz, descobri que Deus me deu o dom espiritual de ensino. Comecei a liderar o estudo bíblico para mulheres, uma responsabilidade pela qual me apaixonei. Amava estudar a palavra, transmitir às mulheres as verdades que Deus estava me ensinando, vê-las se aproximarem de Cristo e amadurecerem na fé. Mas as coisas mudaram quando Amy tinha 10 anos, John tinha 7, Mateu tinha 3. Mateu era, digamos, um garotinho ativo que exigia um bocado da minha atenção. Não gostava de brincar sozinho, o que tornava difícil eu estudar e preparar as lições semanais. Descobri que se o deixasse assistir à televisão enquanto eu estudava, conseguia me preparar com um mínimo de interrupções para ensinar mulheres como educar os filhos. Não captei a ironia de colocar meu filho pequeno na frente da televisão horas a fio para que eu pudesse ensinar outras mulheres a estudar, a educar os filhos delas. Pois é, tenho vergonha de dizer que levou tempo para eu perceber a incoerência. Mas um dia ela ficou clara. Não lembro se houve algo que me alertou para minha hipocrisia. Só lembro que estava tomando banho antes de ir para o estudo bíblico certa manhã e ouvi Deus dizer: Kay, você precisa abrir mão do estudo bíblico. Tem que entregá-lo a outra pessoa. Já aconteceu de você ter uma conversa com Deus em que sabia que Ele estava lhe dizendo algo, mas fingiu não ouvir porque, se reconhecesse que o tinha ouvido, precisaria tomar uma providência? É como naquele comercial de celular em que a garota diz: Não estou ouvindo, não estou ouvindo, a ligação está ruim, quando a mãe telefona para ela. Não há nada de errado com a ligação, é a garota que não quer ouvir. Foi assim comigo, naquele dia enquanto tomava banho. Comecei a discutir com Deus. Ó Senhor, o Senhor está falando sério? Não quer dizer que eu preciso abrir mão mesmo, não é? Eu não corri atrás desse ministério. O Senhor o deu para mim. O Senhor me concedeu o dom de ensino. Se não é para ensinar, o que devo fazer? Além do mais, a vida dessas mulheres está sendo transformada, porque o Senhor pediria para que eu deixasse esse trabalho? Em seguida, tentei negociar com Deus. E se eu deixar Mateu assistir a televisão apenas por 2 horas, ou às vezes 3? E se eu revezar com outra professora e só estiver de me preparar 2 vezes por mês? E se eu encontrar uma mãe para cuidar de Mateu, para que ele possa brincar com outras crianças enquanto eu estudo? Todos esses ajustes poderiam ser aceitáveis para outra pessoa, mas Deus não estava pedindo que eu fizesse ajustes. Suas palavras foram claras. Abra mão, Kay.
Em meio às lágrimas, percebi o verdadeiro motivo de minha resistência. Tinha medo de que, se entregasse o estudo bíblico a outra pessoa, ela faria um trabalho melhor. Tinha medo de que, se em algum momento Deus me desse permissão para voltar a ensinar, as mulheres ficassem decepcionadas com minha volta. Teriam desenvolvido mais afeição pela nova professora que por mim. Parte da questão era a necessidade de me envolver mais com o meu garotinho ativo. O problema, contudo, não era tanto Mateu, mas sim meu forte apego, não apenas a um ministério que eu tinha medo de colocar nas mãos de Deus, mas também a meu ego. Por fim, lembrei-me de meu propósito de vida, agradar a Deus acima de tudo, inclusive de mim mesma. Se Deus havia me instruído a abrir mão do estudo bíblico, era o que precisava fazer. Se as mulheres gostassem mais da nova professora do que gostavam de mim, eu teria que aceitar essa realidade. Se Deus nunca mais me permitisse voltar a ensinar, Ele me mostraria alguma outra coisa. Meu propósito é firme e inabalável: agradá-lo. Já lutou com Deus por causa de algo que Ele está pedindo que você entregue? Quando descobre um lugar especial para servir ao Senhor em que dá frutos e sente satisfação, é exatamente difícil abrir mão. Quando se apaixona por uma igreja, é doloroso ir embora, entregá-la a outra pessoa. Quando parece que Ele tem deixado você no banco de reserva, é difícil esperar. Talvez Deus esteja sussurrando a seu espírito palavras sobre mudança, sobre abrir mão, prosseguir para algo novo e entregar, mas você esteja fazendo como eu, fingindo não ouvi-lo. Desculpe, Senhor, a ligação está ruim. Ou talvez esteja discutindo ou tentando negociar com ele. Pode ser que o ouça dizer: sim, fui eu que lhe concedi esses dons, mas este não é o momento certo. Seu propósito é agradá-lo acima de si mesma. Você pertence a Deus e, se Ele quiser tirá-la do começo da fila e colocá-la no fim, tudo bem. Se Ele quiser removê-la completamente da fila, tudo bem também. Seu propósito é agradá-lo, ser disposta a mudar, flexível e moldável nas mãos dele. Se seu propósito firme é agradá-lo, você será capaz de adaptar as mudanças que ocorrerem, convicta de que ele não se esqueceu de você. Definir seu propósito permite que você enxergue sob uma nova ótica situações sobre as quais você não tem muito controle ou que não fazem muito sentido. Adote uma nova perspectiva. Daqui 5 anos, algumas de vocês não estarão mais no ministério. Algumas o terão deixado para desenvolver outras carreiras, porque Deus muda seu chamado, o que é ótimo. Mas algumas terão saído do ministério porque as coisas ficaram difíceis ou dolorosas demais. Se você não desenvolver uma perspectiva capaz de abranger situações que não mudam, não melhoram, não parecem diferentes, ou em que é difícil ter esperança, mais cedo ou mais tarde virá a desistir. Talvez não se afaste de Deus, mas se afaste do ministério, ou ficará no ministério, mas com o coração frio e estéril em relação a Deus. Não quero que você persista com o coração entorpecido. E não quero que desista, porque não soube ver tudo o que lhe acontece por uma perspectiva eterna. Não quero que você persista com um coração entorpecido. E não quero que desista, porque não soube ver tudo o que lhe acontece por uma perspectiva eterna.
Quando você define seu propósito, surge uma nova perspectiva. Ela lhe permite enfrentar situações em que tudo parece desabar e a ajuda a lidar com as inevitáveis perdas, decepções, traições, aflições, fracassos, derrotas ou tristeza que acontece com todos nós. Todos os dias, mulheres como você compartilham comigo seus lugares sombrios de luta e dor. Parte desse sofrimento ocorre no ministério e parte nos relacionamentos que mais prezamos. Como disse no capítulo 10, o ministério a outros seres humanos imperfeitos pode causar feridas. Em geral, começamos o ministério com os braços bem abertos, prontas para amar um grupo de pessoas e convidá-las a nos amar também. Então a vida real entra em cena e a lua de mel acaba. Você abriu seu coração e suas afeições para os membros da igreja e eles a excluíram. Essa realidade dói. Nossa reação característica é ir fechando os braços gradativamente para nos proteger de mais sofrimento. O apóstolo Paulo passou por uma situação semelhante com a igreja de Corinto. Compartilhou suas dores com esses cristãos em 2 Coríntios 6, 11 a 13. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda a honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Você levou pessoas a Cristo, amou-as, disciplinou-as, esteve presente quando o cachorro ficou doente, quando alguém da família morreu, quando o casamento estava se desintegrando, participou de todos os momentos felizes, chá de bebê, chá de panela, festa de formatura, passou horas com elas, derramou-se para elas, mas resolveram que não querem mais ser suas amigas ou frequentar sua igreja. Talvez discordem da visão ou dos objetivos da igreja, ou do modo como os recursos estão sendo alocados. Talvez seja um conflito de personalidade, uma luta por poder ou uma diferença teológica. No fim das contas, imaginam que você e seu marido estão errados e que qualquer um poderia se sair melhor na liderança da igreja. Haverão que estão saindo, ou pior, sairão sem avisar. A partida delas deixará um imenso vazio em seu coração. É possível que você tenha vivenciado dor profunda na infância ou adolescência, ou no casamento, ou como mãe. Alguém em sua vida a feriu, talvez vários alguéns, e a tenham ferido. Como o rapaz que abusou de mim quando eu era pequena, algumas dessas pessoas a feriram de propósito, outras, porém, não tinham a intenção. Nas interações diárias dos relacionamentos, simplesmente aconteceu. Quem sabe essas pessoas não estivessem presentes quando você precisou do amor, do incentivo e do apoio delas. Pode ser que imaginassem que estavam tomando decisões prudentes, mas essas decisões teriam implicações difíceis para você. Talvez as feridas mais profundas tenham vindo não de pessoas, mas das consequências de viver em um mundo que geme e aguarda a volta de Cristo. Pode ser que você tenha sofrido indisposições, enfermidades, dores crônicas no corpo ou na mente e esteja cansada de tanto lutar. Ao ler essas palavras, é possível que haja um poço profundo de dor em seu coração. Ele está presente em meu coração também. No entanto, estou decidida a não me afastar de Deus. Estou decidida a olhar pela perspectiva eterna de Deus, até mesmo para minha tristeza mais intensa. A única maneira de eu e você seguirmos
Permanecer firme até que Jesus venha nos buscar é ver tudo pelos olhos de Deus. Essa perspectiva eterna não acontece automaticamente para todos que se tornam cristãos. Começa como a decisão de viver em total rendição a Deus, mas a decisão inicial precisa ser fortalecida ao longo dos anos, à medida que o conhecimento aumenta, o amamos e confiamos nele. No capítulo 37, 50 de Gênesis, relata a história de José e de sua família, que, aliás, era extremamente problemática. Você conhece a história de José? José é vendido como escravo por seus irmãos invejosos, que o consideram um sonhador narcisista. É levado para o Egito, onde acaba alcançando proeminência e se torna o segundo no poder. Um dia, seus irmãos, que enfrentam uma crise de fome em Israel, viajam para o Egito em busca de alimento. Não sabem que José, seu irmão mais novo, é o responsável pelo armazenamento e a distribuição de alimentos. Eles nem imaginam que José está vivo. Não reconhecem o homem poderoso quando se ajoelham diante dele, mas ele os reconhece e começa uma missão secreta para ser reunido a seu pai, Jacó. Depois que José revela sua identidade, seus irmãos e seu pai se mudam para o Egito, onde José cuida deles. Passado algum tempo, Jacó morre e seus irmãos temem que José finalmente se vingue deles por o haverem vendido como escravo. Prostram-se com o rosto no chão diante dele e afirmam que merecem morrer por causa da sua traição e brutalidade. Procuram amolecer o coração de José em relação a eles ao transmitir o desejo de Jacó no leito de morte, a saber de que José os perdoasse. José tinha motivo de sobra para castigá-los de modo tão cruel quanto o haviam tratado anos antes. Em vez disso, faz uma das mais comoventes declarações de perspectiva eterna registrada na Bíblia. Em Gênesis 50, 20, José olha para seus irmãos e diz: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Choro todas as vezes que leio essas palavras emocionantes e intensas. José não encobre a injustiça cometida contra ele, nem a minimiza. Não dá de ombros e diz: não foi nada. Concorda com a admissão de seus irmãos de que pecaram e prejudicaram, maltrataram gravemente. Vocês pretendiam me fazer mal. É plausível esperar que suas palavras seguintes sejam diante de relacionamento de culpa pelo crime terrível que cometeram contra mim. Eu os condeno a 30 anos de trabalho forçado, ou eu os expulso do meu reino para sempre, ou eu os condeno à morte. Mas não é isso que José diz. E é por esse motivo que sua narrativa reverbera ao longo da história. José diz: Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ele entende Deus e a fé de uma forma desconhecida para nós. Explica o que muitas vezes parece inexplicável. Enxerga o mundo do ponto de vista de Deus. Ele tem a perspectiva eterna. Vê que Deus estava operando no mal e na injustiça cometidos contra ele. Vê que Deus virou o mal de ponta cabeça. Vê que, como resultado de traição, mentira, abuso, abandono, acusações falsas e prisão injusta, milhares de pessoas sobreviveram a uma fome terrível. José não enterra seu sofrimento debaixo da mentalidade de que líderes precisam ser durões. Tem a coragem de admitir que foi seriamente ferido.
Então, em vez de se vingar, perdoa seus irmãos e pronuncia palavras de fé extraordinária no poder de Deus, de fazer com que o mal resulte em bem. É uma reação notável a abuso e maus tratos. A história poderia terminar aí e seria maravilhosa, digna de ser contada e recontada, mas não se encerra com o simples perdão de uma dívida relacional. O último versículo torna o relato verdadeiramente sublime. Não tenham medo. Continuem a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José não apenas perdoou seus irmãos e abriu mão da vingança, mas também foi além de todas as expectativas razoáveis e os abençoou. Seu voto de mostrar misericórdia, bondade, compaixão e carinho por aqueles que o feriram e o abandonaram para que morresse me deixa sem palavras. Para ser sincero, uma parte de mim deseja defender José. Não bastava perdoar? O que mais esse homem tão maltratado precisava fazer por seus irmãos infelizes e a família deles? Como é possível uma coisa dessas? Como José conseguiu abençoá-los? E então oferecer aquilo que chama de projeção do bem na vida de outros. É evidente que José não confiava apenas que Deus o ajudaria a tratar seus algozes com bondade e compaixão. Também confiava que Deus estava operando no meio da mais intensa dor e tristeza de sua vida. Essa é a perspectiva eterna que a levará até o fim. Se você começar a enxergar o mundo pelo ponto de vista de Deus, nada jamais a destruirá, nada. Olhamos para o que aconteceu conosco e começamos a levantar objeções. Como posso deixar que alguém veja o quanto aquilo me feriu? Como é possível perdoar radicalmente o que fizeram contra mim ou contra meu ente querido? Em que sentido essa ferida é algo que pode fazer o mal resultar em bem? Como pode salvar a vida de outra pessoa? E como abençoar a pessoa que me feriu e buscar o bem dela? Simplesmente não é possível. Toda vez que falo sobre o abuso que sofri quando criança, sobre os problemas sexuais resultantes e sobre como Deus me curou a mulheres e por vezes homens que sussurram suas histórias de estupro, incesto, abuso de todos os tipos, muitas vezes dizem: é a primeira vez que conto essa experiência a alguém. Se Deus curou você e lhe deu restauração, quem sabe há esperança para mim também. A esperança nasce, uma vida é salva. Quando Rick e eu falamos sobre nossas dificuldades no casamento, casais resolvem tentar de novo. Concluem que se Deus pode dar um excelente casamento a duas das pessoas mais teimosas, imaturas e egocêntricas que ele criou até hoje, então talvez ele também possa edificar um casamento que durará a vida toda. A esperança nasce, uma vida é salva. À medida que começo a contar como estamos reconstruindo a vida depois do suicídio do nosso querido Mateus, todos outros sobreviventes me dizem que nossa resiliência diante de uma tragédia mais horrenda da vida os levou a crer que eles também podem não apenas sobreviver, mas com o tempo voltar a ser felizes. A esperança nasce, uma vida é salva. Não há dúvida, o inimigo de nossa alma planejou tudo para o mal. É possível que tenha usado outros seres humanos para prejudicá-la, mas por trás daquilo que eles fizeram está o que ele tentou fazer. Tentou destruí-la, acabar com sua vida, fazê-la desistir
e concluir que não podia mais suportar um dia sequer, que o preço era alto demais, que nenhum chamado de Deus valia o sacrifício necessário. Você precisa saber em seu âmago que Deus chora com você e diz: sinto muito por sua dor. As feridas que despedaçaram seu coração também despedaçam o meu. Deixaram cicatrizes e esgotaram sua vitalidade, mas quando você permitir que eu cuide das feridas, usarei as cicatrizes para o bem, para salvar muitas vidas. Cultivar uma expectativa eterna a impedirá de afastar-se de Deus nos momentos difíceis. Em João 21 encontramos mais um princípio para nos guiar. Siga o princípio, o que lhe importa. Antes de a igreja comprar o terreno e construir o templo e os outros prédios, nós não tínhamos nada. Alugamos espaços em vários pontos: escolas, bancos, centros comunitários, qualquer lugar que abrigasse nosso grupo cada vez mais numeroso. Quando começamos a igreja em nosso pequeno apartamento, eu sabia que seria apenas por um tempo. Só não sabia que levaria 15 anos até termos um terreno e construirmos o primeiro templo. Pensei em uns 5 anos. Disse para mim mesma: eu consigo, sou capaz de lidar com o trabalho, de levar e trazer cadeiras dobráveis, móveis de berçário, materiais de escola dominical e equipamento de áudio todos os sábados e domingos. Contudo, o encanto e a empolgação de plantar uma igreja começaram a se dissipar diante da inconveniência dos locais temporários. Ser pioneira não era mais divertido. Meu grande desejo era que a igreja tivesse um lar permanente. Ao longo dos anos, tentamos comprar terrenos e toda vez que surgiu uma possibilidade de negócio, nossos membros fiéis doavam de bom grado e sacrificialmente para o fundo destinado à construção. Mas nenhum dos negócios deu certo. Em grande parte porque os bancos não queriam fazer um empréstimo para uma igreja que não tinha nenhuma propriedade. Por fim, depois de 10 anos, conseguimos comprar um terreno na Califórnia e pensei que a longa espera tivesse chegado ao fim. No entanto, ainda havia mais drama pela frente. Não obtivemos autorização da prefeitura para construir por causa de questões ambientais. Finalmente havíamos conseguido um terreno, mas não podíamos fazer nada com ele. Durante anos, Rick trabalhou incansavelmente com a equipe da igreja responsável por essa área, com os funcionários da prefeitura, com os bancos e com possíveis doadores. Permaneceu otimista e animado. Não importava que revessem e recepções acontecessem, e seu otimismo me manteve firme por um bom tempo. Jamais me esquecerei, porém, do dia em que ele voltou para casa depois de outra reunião e disse que tinha péssimas notícias. Depois de 2 anos de espera, a prefeitura tinha adiado por tempo indeterminado a autorização para começarmos a construir. Não tinha orgulho do que aconteceu em seguida. Foi feio. Perdi as estribeiras, gritei, disse aos berros para Rick: você foi legal demais com esse pessoal. Eu vou à prefeitura, vou puxá-lo pela gravata e gritar na cara dele até liberar o terreno. Você não fez o que precisava fazer. Rick foi sábio e se afastou da fera ensandecida em que eu havia me transformado. Não tinha nada que ele pudesse dizer ou fazer que acalmaria minha erupção vulcânica. Então, arrastei-me para o escritório da casa e continuei meu ataque de nervo. Mas dessa vez o alvo foi Deus. Atirei acusações amarguradas contra ele.
Ó Senhor, o Senhor está brincando conosco. Tentamos agir corretamente, tentamos ter fé, confiamos no Senhor, acreditamos no Senhor, fizemos tudo nos conformes. E essa é a recompensa? É assim que o Senhor nos trata? Chega dessa brincadeira sem graça, Deus. Cansei dela. Depois de me amargurar com Deus, fiquei resistida, ressentida e invejada de outros pastores de suas igrejas. Com sarcasmo e fúria, lembrei de Deus e falei a Deus que Bill e a igreja tinha terreno. Crook, Smith e a igreja tinha terreno e templo. Disse que Andrew, então pastor da igreja, tinha mais de 800 mil metros quadrados. E perguntei, por que ele precisa de 800 mil metros quadrados? Tome uma parte do terreno dele e entregue para nós. Estava sendo absurda, completamente irracional e extremamente egocêntrica. Depois do chilique, depois de sacudir meus punhos para Deus e de acusá-lo, em outras palavras, de amar todo mundo mais do que nos amava, o Senhor fez o que Ele faz tantas vezes. Encaminhou-me para a palavra. Vá para João 21. Na quietude, depois do meu acesso de raiva, lia o famoso diálogo entre Jesus e Pedro. Repetidas vezes, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Sei que você se lembra do texto. Pedro fica um tanto magoado e responde, vez após vez, sim, eu o amo. E Jesus diz a cada vez, cuide das minhas ovelhas. Em geral, paramos de ler nesse ponto, mas o diálogo deles tem profunda relevância para o amor e o serviço. Deixamos de fora o restante do diálogo. Naquele dia, porém, fui até o final da conversa entre Jesus e Pedro, que transpassou meu coração. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outros e vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles os discípulos a quem Jesus amava. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. A pergunta, o que lhe importa? Foi como um soco no meu estômago e me reclinei na cadeira, finalmente muda. Depois de gritar, me esgoelar e acusar Deus de todas as coisas horríveis que consegui imaginar, ele respondeu gentilmente, Kay, que lhe importa? Se eu permitir que todas as igrejas da face da terra adquiram um terreno e construam um templo, menos a sua, ainda assim você me seguirá? Essa pergunta matou minha argumentação. Acabou com todas as minhas acusações. Apagou minhas dúvidas e minha hostilidade contra Deus. Revelou meu coração e me permitiu ver
a feiura e a atitude exigente que haviam se alojado dentro dele. Um espírito de expectativa tinha lançado raízes distorcidas e estavam dando frutos danificados. Na verdade, eu tinha dito para Deus: eu servirei se fizer aquilo que quero. Eu servirei se me der aquilo que me considero merecedora. Eu servirei se responder às minhas orações como imagino que devem ser respondidas. Eu servirei se me tratar como acredito que devo ser tratada. Eu o servirei e cuidarei de suas ovelhas, mas Deus, se não me tratar de modo justo, não quero nada com o Senhor, estou fora. A resposta sussurrada pelo coração que Deus disciplinou naquele dia foi: sim, eu seguirei, não importa o que aconteça. Mesmo que todas as igrejas do mundo tenham terrenos, templos, menos a sua, pertenço ao Senhor. Eu o servirei até morrer. A réplica de Jesus e suas acusações amarguradas, hostis e enfurecidas é exatamente a mesma. Minha querida, o que lhe importa? Se eu permitir que continue a enfrentar essa situação com a qual você se imagina incapaz de lidar por mais um dia sequer, essa situação aparentemente insuportável e que, a seu ver, irá destruí-la, ainda assim me guiará, me seguirá. Se eu não responder às suas orações da forma que você está suplicando para que eu responda, se esses anseios tão profundos e inerentes de seu coração não forem atendidos pelo resto da sua vida, ainda assim me seguirá? Ou se eu atender a oração dela de uma forma e a sua de outra, e se ela receber aquilo que você tanto deseja e você não, ainda assim me seguirá? Sua resposta também precisa ser: sim, eu seguirei, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer. Mesmo que o Senhor permita na vida dela algo que jamais permitirá em minha vida. Mesmo que o Senhor permita em minha vida algo com o que ela não terá de lidar. Eu seguirei. Eu seguirei até a morte. Claro que nunca termina com um momento isolado de rendição total. Dizer sim para Deus deve se tornar uma atitude habitual em relação a Ele, mesmo que precisemos repetir esse sim uma centena de vezes por dia.